Especial Eleições Municipais 2020, TV Santa Maria. Oferecimento Cibrama. Visite a nossa loja na Policlínica Wilson Aita. Ideal Imóveis. O resultado importa. Como chegamos lá, também. Aurora Máquinas e Motores. 35 anos de produtos de qualidade e assistência técnica autorizada. Posto de Molas Favarim. Luiz Favarim e Filhos Limitada, desde 1969. Imobiliária Soma. Mais felicidade na sua vida. PRS Sistemas de Segurança. PRS, o cuidado que você merece. A CDL Santa Maria agora tem Banriponto. Pagamento de boletos, transferências, depósitos e consulta ao SCPC. Tudo em um só lugar. Na Astrogildo de Azevedo, 354. CISEPS, referência integrada em saúde para Santa Maria e região. Mega Café. Assistência técnica em insumos para todos os modelos de máquinas de café. Quatrum Soluções Empresariais. Quadrato, criando experiências. 3 horas da tarde, mais 18 minutos, voltamos com a cobertura especial das eleições 2020 pela TV Santa Maria. Mais um debate extremamente importante, dessa vez sobre desenvolvimento local, com a mediação do economista Alexandre Reis e a participação de grandes lideranças locais. Marli Rigo, presidente da CDL Santa Maria, Caio Jordão, presidente do Cored Central, e Luiz Fernando Pacheco, presidente da CACISM. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Alexandre, te passo a palavra. Então tá, pessoal, dando as boas-vindas, né, a esse programa aqui especial sobre as eleições nossas municipais, e eu tenho aqui a honra de fazer esse debate com os grandes amigos, a Marli, né, Pacheco, Jordão e a Marli, que eu já me referi, sobre a questão da temática de desenvolvimento local. Então, se vocês me permitirem, vou fazer a primeira indagação ao Pacheco sobre a questão da perspectiva, o que nós precisamos, né, do ponto de vista empresarial, né? Você que representa, como a Marli também, a questão mais pontual da questão da representação dos comerciantes, mas a CACIS representa uma entidade de uma maior representação, né, Jordão, no ponto de vista empresarial, né? Quais são as nossas tendências, o que a gente precisa para de fato desenvolver o nosso local, a nossa cidade? Fazendo um parênteses, eu tive, como você sabe, né, escrevo aqui também para o outro meio de comunicação nosso aqui da cidade, o Diário de Santa Maria, e eu acho que vou até antecipar um pouco do meu texto que vai sair amanhã, e eu escrevi sobre essa questão do desenvolvimento, algo que dentro em uma das minhas atribuições, que é a questão do estudo da economia, falar sobre desenvolvimento, Pacheco. Então, ali eu versei sobre alguns ideais, algumas ideias minhas e, claro, se apropriando de outros autores, grandes economistas. Mas, enfim, Pacheco, o que tu acha? O que nós precisamos? Se a gente for perceber, a gente está há muitos anos, né? A gente sabe que a gente tem um modelo de desenvolvimento local, mas agora, com a pandemia, nós estamos tangenciando a uma movimentação um pouco diferente. E a nossa cidade não pode ficar diferente disso, né? Então, você que representa grandes empresários, né, e você também que é um grande empresário, o que a gente precisa se é que a gente tem que fazer uma ruptura muito grande, um outro modelo, enfim, ou fazer uma transição, enfim, é isso que eu te questiono e já te desejo a todos vocês, mas principalmente a você que vai iniciar o nosso debate aqui, as boas-vindas à nossa TV Santa Maria. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a toda a equipe da TV Santa Maria. Boa tarde aos amigos, a Marli,
ao Caio, e uma boa tarde também a todos que nos assistem. Alexandre, eu acho que é um tema, assim, é um tema recorrente, é um tema que se repete muito, a questão do desenvolvimento, do que fazer para se desenvolver, e eu acho que é um tema assim, que está muito propício para o momento, porque este ano, principalmente, esse ano foi um ano totalmente atípico, é um ano totalmente diferente, um ano muito difícil, né? A gente, para falar do desenvolvimento dos setores empresariais, a gente vê como a gente está atrelado a decisões políticas, né? E não existe um momento melhor do que o dia de hoje, né? Um dia que todos, né, os cidadãos vão exercer o seu direito de voto, espero que da melhor forma possível, da forma mais qualificada possível, da forma assim, com mais informações, com mais subsídios possíveis. É assim que a gente escolhe os melhores líderes. Então, falar de desenvolvimento num dia como hoje é muito importante. O que fazer? Eu acho que o desenvolvimento, ele é o indutor, ele é o carro que vai puxar tudo aquilo que a gente deseja como cidade, né? É uma cidade com melhores condições, uma cidade com mais infraestrutura, uma cidade com mais segurança, uma cidade com mais opções. Como que a gente consegue isso? Uma cidade desenvolvida, né? Agora, o que fazer para a nossa cidade se desenvolver? Claro que a gente precisa, primeiro, de boas políticas públicas. Por exemplo, políticas que não determinem o fechamento das empresas. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, a gente tem que poder trabalhar. Se a gente não puder trabalhar, não tem como falar em desenvolvimento. A gente está falando aí em sobrevivência. Sim. Quem vai sobreviver, quem não vai sobreviver. Mas digamos que em anos que tomara que seja uma exceção, o 2020, né, que o 2020 não se repita. Então, falando um ano normal, a gente precisa de boas políticas públicas, né? A gente precisa de confiança, porque o empresário quando tem um certo recurso, quando ele tem um certo poder de investimento, ele pode fazer 2, 3 opções, né? Ele pode fazer a opção que eu acho que todos concordam que a opção é mais interessante para a sociedade como um todo, que é a opção de tu fazer um investimento em produção. Sim. Porque tu fazendo um investimento em produção, tu vai estar gerando empregos, tu vai estar gerando renda, tu vai estar recolhendo impostos, então tu vai estar impulsionando toda uma roda que é muito benéfica para a sociedade como um todo. Agora, aquela pessoa, seja empresário ou não, que tem um certo poder de fazer esse investimento, daqui a um pouco, se ela decide fazer esse investimento numa outra opção que não seja a produção que gere emprego, gere renda, isso aí talvez não seja o ideal para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Agora, daqui a um pouco ele está se protegendo, eu acho que a gente não pode recriminar ninguém que queira proteger o seu patrimônio, ao fazer uma escolha mais conservadora, menos arriscada, né? Porque no ambiente que a gente vive hoje, a gente vive um ambiente de muito risco, de muita intromissão externa, que não depende do nosso negócio, porque tu ter sucesso, tu ter reveses, tu ter desenvolver ou tu ter falência, dependendo de ti, da tua competência, do teu ramo, tudo bem, isso é aceitável. Faz parte do negócio. Faz parte do jogo, é o que está exposto. Agora, tu vê como muitos colegas nossos que quebraram durante este ano, porque houve uma imposição de um fechamento, uma impossibilidade de trabalhar. Isso é muito triste. Aí quando uma pessoa tem um certo recurso, ao invés de jogar esse recurso numa produção, numa geração de empregos, ela joga esse recurso numa cidade maior, compra uma boa loja no centro da cidade e bota para alugar lá. Ela não gera um emprego. Claro. Né? Aqui, pelo menos. Agora, tu vai recriminar, tu vai culpar uma pessoa assim? Então, por isso que a gente precisa de boas políticas públicas, a gente precisa ter um ambiente de confiança, que tu te sinta confortável ao fazer um investimento aqui em Santa Maria, né? E que tu tenha, né, competência, claro. Né? O negócio não vai à frente sem ter competência, por mais que tu tenha ótimas políticas públicas, por mais que tu tenha um ambiente que te inspire muita confiança,
Se tu não tiver competência, tu não vai ter sucesso. Agora, tu tendo essas três questões, boas políticas, um ambiente de confiança, né, e competência do setor empresarial, eu tenho certeza que Santa Maria vai se desenvolver a partir de agora. Eu acho que a gente está num nível já praticamente, né, saindo dessa pandemia, pelo menos do efeito mais grave, do efeito mais agudo dela. Cuidados nós vamos ter que ter, eu acho que, sei lá por quanto tempo, se não indefinidamente, mas cuidados são cuidados, né? A fase grave, a fase aguda de muito, até inclusive de restrição de horários e fechamentos, eu acho que dessa aí a gente passou. Então a gente tem tudo agora para estar começando um novo ciclo. E tomara que não fique aquela palavra repetitiva que Santa Maria vai se desenvolver, Santa Maria vai se desenvolver. Eu, quando era criança, eu via muito que o Brasil era o país do futuro, o Brasil era o país do futuro. Então eu tenho mais de 50 anos e ainda continuo o Brasil sendo o país do futuro. Né? Então a gente não pode fazer isso também do desenvolvimento de Santa Maria. Vai chegar um ponto que a gente vai ter que desenvolver a nossa cidade. Eu acho que ela já tem um bom nível de desenvolvimento, mas tem potencial para muito mais. Muito bem. Depois dessas excelentes palavras do meu amigo Pacheco, Marli, te passo a palavra, já te questionando um pouquinho desta mesma maneira que eu questionei o Pacheco, mas assim, Marli, tu representa o setor que está lá na ponta, né? Diferentemente do... não é diferente, mas um terciário pouco, mesmo. Né, o setor mais forte, né? O setor da economia mais forte. Exatamente, que é o setor terciário, é os comerciantes. E agora a gente observou, como o Pacheco muito bem fez um resumo, né, para nós aqui, por causa da pandemia e por questão de outras questões, até também de políticas ou mal, ou de repente não conveniente naquele momento de fechamento, enfim, mas a gente observou muito, né, a questão de fechamento de lojas, comércios locais, em bairros, em centros, shopping, enfim. E aí, Marli, como a gente tem fôlego para voltar? Porque o Pacheco deixou bem claro aqui para nós, né, e eu concordo com ele. Empresariar, a gente sabe que tem riscos. É evidente. Quem quer, né, Jordão? Quem quer entrar nesse mundo sabe que tem risco. Tem que saber aonde está pisando. Agora, isso o empresário sabe. Agora, tu ter, além disso, consequências de incerteza, que é essa questão de algumas políticas mal sucedidas no sentido de impactar o fechamento de empresa, aí é outro detalhe que a gente não concorda, né? E até o cidadão não. Enfim, e o comerciante que está lá na ponta, né, e que tem uma participação do nosso PIB aqui local bastante significativa, ali. Como é que faz essa virada de jogo? Nossa, esse é o meu papel como empresária, porque eu também estou na ponta eu vivo esse papel, sofri as mesmas dores da pandemia, porque o que aconteceu? Se nós fizermos uma leitura dos últimos anos, a gente já vinha sofrendo, já vinha com dificuldades, se mantendo, e tínhamos a expectativa que o 2020 iria ser a retomada da economia, que o setor iria ter tipo um fôlego maior, ia poder desenvolver mais, né? Ia ter mais venda, mais progresso, mais PIB, e de repente no mês de março nós tivemos que parar tudo. Nós não sabemos se foi correto, nós não sabemos se foi bom, porque tudo foi novo, pegou todo mundo desprevenido. E não foi um problema pontual, foi um problema sistêmico, foi mundial. E além da dificuldade de não estar vendendo, de não ter consumo das pessoas, as pessoas entraram em pânico. E nós em pânico por não vender, em pânico porque tem equipes para pagar, porque ser empresário hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês, é ter vocação, é um dom, como é que se diz, é saber dos riscos, mas isso eu acho que a gente traz, já vem na genética, aquela pessoa que desenvolve uma vontade de empreender. E empreender, tu tem que começar de alguma forma. Tem uns que, como eu, já tenho há 31 anos e que estou sofrendo da mesma forma. Tem os que estavam começando e que não suportaram e fecharam suas portas.
Aí ouve-se dizer, por exemplo, tu sabe, tu é economista, tantas milhares e milhares de empresas abriram novas. Mas, para mim, a grande maioria foi aquelas pessoas que perderam seus empregos ou que tinham alguma coisa, criaram um MEI, uma forma de trabalhar. E criaram a sua microempresa pequenininha, MEI, microempreendedor individual. Beleza, beleza. Acho que todos têm que começar, mas eu sou aqui daquele pensamento que a gente pode começar MEI, mas tem que se permitir crescer, tem que se permitir ir progredindo, avançando e também ir contribuindo com impostos para o município, para o estado, para a União, porque senão nós não vamos ver nunca, ou um dia vai se acabar toda a economia. Porque o MEI hoje contribui o quê? Uma mensalidade só. É pequena, né? Sim. Já nós, empresas estabelecidas, a gente paga uma carga tributária imensa. Mas eu gostaria de estar pagando mais e mais impostos desde que eu estivesse vendendo para me sustentar, para poder manter a minha equipe recebendo sempre em dia como foi. E eu posso também falar, nesse momento, como empresária, que para nós, nessa pandemia, a ajuda que veio do governo federal de colocar as nossas equipes em pausa, recém agora, neste mês, que nós tivemos a permissão de trabalho integral, eu trouxe as minhas pessoas que estavam em pausa. Eu não teria, ou eu demitiria, ou eu teria que continuar pagando elas em casa, porque não poderia ter toda a equipe, tem que ter o distanciamento. Nós seguimos todos os protocolos, inclusive é bom quem está nos acompanhando de saber que nós chegamos com a máscara e só tiramos a máscara porque estamos mantendo um distanciamento regulamentar que permite isso. Então, nós nos nossos negócios também fizemos isso e agora que estamos já com o horário de trabalho das 9 às 19 no comércio de rua, no comércio não essencial, porque os essenciais trabalharam em tempo sempre, né, Caio e Pacheco? Alguns setores foram prejudicados e muitos ainda estão sendo, e nós precisamos a sensibilidade do poder público municipal e estadual. E hoje é um dia muito importante e daqui para frente nós precisamos, como líderes, analisar e continuar tendo essa liberdade de decisão que a gente já teve bastante acesso, né, Pacheco? Nós tivemos sempre, e criamos inclusive durante essa pandemia, o Conselho dos Presidentes, que a gente se reúne sempre e decide, a gente faz as projeções e faz os apelos ao poder público em conjunto, porque uma instituição sozinha não tem muita força, quanto nós lá em 12 ou 13 instituições que nós somos, 13 entidades empresariais, onde a gente leva sempre as questões mais necessárias naquele momento e com a união a gente tem conseguido muitas coisas. E é assim que a gente vai continuar. Nós vamos, daqui para frente, continuar olhando com o olhar solidário, com a empatia com as pessoas. É muito triste todas as famílias que perderam os seus, mas as pessoas também precisam do trabalho, do dinheiro, da sobrevivência, porque senão nem comida elas não vão ter dentro de casa. Um dia desses, o Diário aqui fez uma matéria comigo, querendo saber o que eu pensava sobre o dinheiro da ajuda emergencial que estava vindo do governo federal. Naquele mesmo momento, eu disse, o que eu acho que precisa é cada um, sim, conseguir o seu trabalho e chegar ao final do mês e receber o seu salário, não depender de migalhas do governo. Então, o importante daqui para frente, para termos uma economia saudável,
é não dependermos de ajuda, de um pingadinho no final do mês para manter a economia girando. Eu acho que se houver flexibilidade de horário, movimento que o consumo local também, quem recebe daqui, consumir aqui, o desenvolvimento da nossa cidade vai acontecer fatalmente, e isso é fato. A gente precisa acreditar na nossa cidade, não só querer, mas fazer as coisas acontecer. Muito bem. Obrigado, Marli. Antes de passar a palavra, Jordão, quero salientar que nós estamos ao vivo, tanto no Face, Insta, YouTube, enfim, todas as redes sociais para vocês acompanharem aqui os nossos debates das eleições municipais de Santa Maria. Mas já te questionando, mas ainda na mesma pergunta que eu fiz a Marli e ao Pacheco, mas Jordão, queria que tu falasse um pouco, porque tu pode nos trazer esse lado mais regional. E eu vejo que Santa Maria deve, e com todo o respeito a todos os outros municípios ao redor, e isso a gente tem que ter esse respeito, né, Pacheco? Mas nós podemos ser mais líderes do ponto de vista. Eu acho que se a gente for pontuar historicamente em dados, métricas quantitativas, Santa Maria até já foi mais líder. Com o tempo, é claro, e se percebe a evolução, de repente um município cresce mais, outro menos, enfim. Mas como nós podemos, Santa Maria, e com todo o respeito, de novo, estou a segunda vez repetindo, para não ter aquela coisa, então quer dizer que só Santa Maria vai ser líder? Não quer dizer. Mas a questão do desenvolvimento regional, né, Jordão? Tu que lá representa a questão do prédio, que eu acho que um exemplo institucional de cidadania ótimo, né? Criado 22 anos. Há 22 anos. Eu me lembro muito bem quando eu estudava ainda economia. O grande professor lá de Santa Cruz, tu deve se lembrar agora, falecido, infelizmente, agora não me recordo o nome dele, mas aprendi muito com ele, não consigo rever o nome dele. Mas ele foi um grande impulsionador dos Coréas do Sul. E eu sempre vi isso com bons olhos. E eu acho que Marli e Pacheco também observam isso. Então, Jordão, como tu pode, tu que está à frente disso, como é que a gente pode... eu não tenho dúvida que Santa Maria tem que ser o líder, com respeito. E como fazer isso? Boa tarde, Alexandre. Cumprimentar o Pacheco e a Marli, que representam duas entidades fantásticas, enormes de Santa Maria, que são uma das bases econômicas principais, né, que é o comércio e indústria, né, CACISB e CDL. E cumprimentar a Janine e toda a equipe da TV Santa Maria por promover esse debate nesse momento importante da vida de Santa Maria e dos santamarienses. Hoje estamos decidindo a vida de Santa Maria. Um dos candidatos, 6 candidatos, 2 vão para o segundo turno. Acredito que nenhum consiga vencer pelo turno. Mas esses 2, um deles vai ser daqui a 15 dias o nosso prefeito. Então é importante esse debate, antes de entrar na questão regional que tu me falaste, muito bem colocaste, Alexandre. Eu acho que Santa Maria, o próximo gestor, eu acho que tem que ter um choque de gestão em Santa Maria, precisando de um choque de gestão. Santa Maria, ao longo do tempo, tem pensado que ser uma ilha isolada, que não depende de ninguém, que tem força própria para se desenvolver, que não é verdade. Santa Maria sozinha não consegue. Então, eu acho que pós-pandemia, eu acredito que essa pandemia ela tem que ter um fim, o próximo gestor vai ter que enfrentar uma gestão pós-pandemia. E como foi bem colocado pelo Pacheco e pela Marli, o que passou até agora, houveram muitos erros, muitas coisas que não fizeram com que o comércio, a indústria, o setor produtivo, aquele que gera riqueza, que gera renda, gera emprego, esse setor foi muito prejudicado. Então, eu vejo assim, Santa Maria, hoje das cidades com mais de 70 mil habitantes, Santa Maria ocupa o primeiro lugar em cidades que dependem de transferências. Transferências que seja
salário de funcionário público, isso aí representa 50%, esse que eu vou dizer agora, da receita. Salários funcionário público, aposentadorias, salário de assistente privado, enfim, isso aí é 50%. Agora, será que nós devemos permanecer acomodados, pensando, bom, tem essa receita e nós vamos viver assim, sem problema nenhum? Não, eu acho que o próximo gestor, prefeito de Santa Maria, ele tem que ter planejamento estratégico. Sem planejamento, nós não vamos... Eu ficar sempre nessa mesmice, desse feijão com arroz, de pegar o dinheiro que circula aqui dos aposentados, funcionário público, militar, enfim. Não é por aí. Então, eu acho que nós temos que pensar, tem muita coisa que nós podemos fazer para aumentar essa receita. Então, como tu disseste, Santa Maria, ela depende da região. Muitas vezes, os prefeitos, eu participei muito disso aí, quando eu era prefeito, eu transferia a Associação de Municípios, a M-Centro, para um prefeito de Santa Maria, não vou dar o nome para... Foi lá na Quarta Colônia. Ele fez um discurso fantástico, e nós pensamos assim, os demais prefeitos, olha, agora a situação está resolvida em Santa Maria e a região. Ele nunca mais foi em nenhuma reunião da região. Então, está faltando essa consciência. Agora, a região também é culpada. Sabe que, em função do potencial de Santa Maria, muitos pensam que Santa Maria quer ficar com tudo, e então se acomoda no seu cantinho lá e também não participa. Então, eu acho que nós temos assim, coisas prontas já. Santa Maria, no primeiro governo do Chile, se não me engano, foi feito a Santa Maria que nós queremos, foi isso, né? Santa Maria que queremos. Santa Maria que queremos. Um planejamento bom para Santa Maria. Nós fizemos, em 2010, um planejamento para a região toda, para 2010, 2030. Até eu tenho aqui, Alexandre, tu que é economista e falou que vai fazer um trabalho também sobre essa questão do desenvolvimento local. Nós encomendamos, na época de 2010, um trabalho para o Carlos Paiva, que é economista da Fundação Economista, grande economista. Ex-Fundação, hoje extinta. Hoje é Departamento de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Isso. Mas na época ainda era a Fundação. E o Paiva fez um estudo de Santa Maria muito importante. O que representa Santa Maria para a região? Todas as suas forças, enfim, a dificuldade, enfim, está tudo aqui, olha, ele faz um trabalho excelente. Então tem que pensar, Santa Maria, as vendas de serviços, por exemplo, se não tiver a região fortalecida, não vai vender serviço Santa Maria, vende, mas muito pouco. Comércio vende pouco. Todos nós dependemos da região, Santa Maria depende. Então eu penso assim, o prefeito de Santa Maria, o próximo gestor, ele não tem que cuidar de um posto de saúde, de calçamento de rua, de asfalto. Isso aí tem os secretários que fazem. O posto de saúde, escola, tem um secretário que faz. Agora, ele tem que ser o carro-chefe, Santa Maria tem que ser o carro-chefe da região. Não vamos esperar que o prefeito de Itaara, de Lermando, faça o que tem que fazer aqui na região, juntar, integrar e tentar desenvolver coisas que possam desenvolver a região. Se o prefeito de Santa Maria não fizer isso, não vai acontecer nada. Então, ele tem que ter essa visão macro da coisa. Então, para iniciar, né, eu queria deixar esse recado, que realmente a região como um todo precisa de Santa Maria, e Santa Maria necessariamente precisa da região. Sem a região, não vai conseguir desenvolver. Aquele estudo do Paiva mostra que a construção civil, que o Pacheco faz parte, é o primeiro setor econômico que depois vem a agroalimentar, depois vem a mecânica. Só para contribuir, Jordão, o Pacheco pode contribuir, mas a importância da construção civil em Santa Maria chega a 20% ou mais. Aqui em... eu acho que em torno de 18%. Então, olha a força. E é a geradora de emprego, né? É aquele emprego que dificilmente a pessoa vai se recolocar em outro local. Exato. E é um emprego que o pessoal tem uma escolaridade muito baixa, são pessoas muito humildes, e dificilmente ela vai sair do emprego como servente de obras para trabalhar como comerciário. Então ela tem todo um caráter social, né, tem todo um caráter social no emprego gerado para a construção civil. Né? Um pintor, ele não vai conseguir vender lá na loja da Marli, por exemplo. Né? Vai ter uma dificuldade incrível. Né? Ele vai ter que se aperfeiçoar muito até chegar. Porque tudo é setorizado, não adianta.
As pessoas se especializam, por isso que às vezes tem vagas, solicitam vagas, mas não preenchem vagas porque são específicas para aquela qualificação. Então a pessoa não consegue se qualificar em todos os segmentos. Tem razão, claro. Ela se qualifica naquilo que é a especialidade dela, enfim, né? Não sei se a gente te cortou, Jordão, mas Não, perdão, mas só porque a gente está fazendo bate-papo aqui, né? Era isso aí, né? Mas concluiu a tua primeira... Sim, sim. Tá, muito obrigado. Pacheco, assim, e para todos também, Jordão e Marli, não sei se vocês já leram alguma... Vindo de casa para cá, eu estava me lembrando um case de sucesso da cidade de Michigan, um estado de Michigan, perdão, americano, que em 1870, vejam bem, 1870 era uma cidade de subsistência. Eu não vou dizer que era assim, mas extremamente pobre. Vivia da subsistência, produzia ali no fundo de quintal, alimento e acabou. Não tinha nenhuma perspectiva. Por questões geográficas, e aí que eu faço uma correlação com a nossa cidade, porque nós temos uma localização geográfica privilegiada no nosso estado. Tá? E se a gente for pensar do ponto de vista não geopolítico, mas geográfico do brasileiro, com a questão do Mercosul, que está em banho-maria, vamos dizer assim, nós temos mais ainda, Pacheco, uma situação privilegiada. E Michigan, em resumo, fez um pacto institucional com as pessoas, os americanos que moravam lá, americanos norte do estado de Michigan, e fizeram um pacto, nós temos que desenvolver essa cidade. E desenvolver. E olha o que é o Michigan hoje. Uma potência industrial, tem tecnologia, em todos os setores. É uma potência aquilo lá. É que nem Gramado fez com o turismo. Será que a gente não pode fazer isso em Santa Maria, Pacheco? Agora, claro, pelo amor de Deus, Pacheco, aí tu vai dizer, Alexandre, eu não faço milagre, mas, por exemplo, vocês podem dar um... Eu acho assim, em cima daquilo que tu começou ali, com todo respeito, né? Com todo respeito. E em cima do que o Caio ali começou, ele já deu uma Sim, o Caio eu acho assim, eu acho que cada cidade da região, a gente tem que ver a região como um todo. Agora, cada cidade da região tem o seu potencial e o seu limite. Claro. Por exemplo, uma universidade para 30 mil alunos é Santa Maria. Claro, evidente. Né? Até por questão assim, por exemplo, São Pedro. São Pedro não tem como fazer uma faculdade. Sim, e tu não está fazendo juízo, valor do... Não estou fazendo juízo, valor. É. Então, assim, tem coisas que São Pedro tem que desenvolver em São Pedro. Sim. Restinga Seca tem que desenvolver em Restinga Seca. Agora, tem coisas que tem que ser um centro maior. Tem toda a estrutura. E cada região do Brasil e do mundo é assim. Aqui na nossa região, o grande centro é Santa Maria. Então, uma grande universidade é Santa Maria. Um grande centro médico hospitalar é Santa Maria. Faxinal do Soturno não tem como ter uma grande UTI de alta complexidade, porque vai ter muito poucos casos e ela não vai se sustentar. Então tem que ser no grande centro. Então tem que ser Santa Maria. E para a região é muito bom. Imagina a família que mora em Faxinal do Soturno, ela tem que mandar um filho estudar numa universidade e sabe lá onde. É muito melhor mandar o filho para estudar numa universidade de Santa Maria. 35 quilômetros, né? Um procedimento cirúrgico. Passo Fundo cresceu muito na área de medicina, de alta complexidade. Sim. Muito em cima de más gestões aqui de Santa Maria. Santa Maria ajudou muito o crescimento da medicina em Passo Fundo, principalmente da alta complexidade. Para uma pessoa aqui da região, se tiver que fazer um tratamento complexo, é melhor ela vir a Santa Maria ou ela ir a Passo Fundo? É muito melhor ela vir a Santa Maria. Então é isso que tem que ser fomentado pelo gestor de Santa Maria, para nós é fundamental. Pelo gestor aqui de Santa Maria, o termo prefeito, até parece prefeito, é uma coisa de antigamente, né? Prefeito, quando era prefeito, o prefeito era muito bom, o cara sabia certas coisas, assim. Hoje em dia não, hoje em dia o prefeito tem que ser um gestor. E é o gestor de Santa Maria que tem que puxar isso aí. Olha, a região, assim, faz um mapeamento da região, certas cidades têm seus potenciais aqui, assim. E essas coisas maiores, até por questão de movimento, porque senão não se sustenta, é em Santa Maria. E que bom para a região,
ter uma boa universidade em Santa Maria, ter uma boa saúde em Santa Maria, né? Porque a questão de 40, 50 quilômetros, tu coloca um filho numa universidade, tu faz um bom tratamento de saúde, não tem que deslocar para Porto Alegre, não tem que deslocar para Passo Fundo. Então isso eu acho que tem que ser desenvolvido de uma melhor forma, com todo respeito, não depreciando nenhuma cidade. Né? Claro. Tem muitos segmentos, né, que depende, né, que pode crescer, mas dependendo de Santa Maria, né? Depende daqui. Na verdade, assim, é criar uma dinâmica interna, né, aqui em Santa Maria para atender esses interesses, respeitando as potencialidades dos municípios menores. É isso. Agora, o que precisa mesmo, Alexandre, Pacheco e Marli, nós temos aqui em Santa Maria uma governança local que possa pensar junto com o prefeito e demais lideranças, reunir as lideranças todas e discutir dia e noite o que fazer para desenvolver. Se não fizer isso, essas diferenças regionais, desigualdades regionais que existem, não vai mudar. E nada cai do céu. Mas, Caio, aí assim, ó, eu vejo assim, ó, Santa Maria, a gente tem a sociedade civil organizada, é muito organizada. Bem organizada. Nós representamos entidades aqui extremamente organizadas. Mas também depende do setor público. Extremamente colaborativas, extremamente dispostas a colaborar. Agora, o gestor tem que querer ouvir e aplicar. Tem que dialogar. E aplicar, porque também só ouvir chega um ponto que tu cansa, porque daí vira uma questão política. Tu acha que tu dá palpite, dá sugestão, mas nada é implantado, Bom, então só um pouquinho, né? Então vocês acham que esse é o gargalo que falta? Essa vírgula que... Gestão, talvez potencializar aquilo que nós temos. Fortalecer o que nós temos aqui. Como o Pacheco falou, né, as entidades estão aí para colaborar. Agora, tem que ter um carro-chefe, alguém que puxe isso aí junto, né? Agora, se só o setor empresarial puxar, é difícil. Tem que haver esse diálogo. O setor público fica isolado. O setor empresarial está ali disposto a colaborar, mas não é ouvido. E às vezes é ouvido, mas não é implantado. É uma organização melhor que precisa na local, né? Mas vamos, não sei se vocês concordam, mas nada de criar uma outra organização, porque a gente já tem várias organizações. Vamos valorizar o que nós já temos, né? Temos a Cacias, tem o CDL, tem o Coré, tem o A gente já é organizado. Eu acho que mais uma coisa... Mas está integrado. Eu acho que tem que... está dividindo. Aí divide. Está sombreando. Exatamente. Tem que cuidar para não dividir e não sombrear. A gente já tem entidades extremamente tradicionais, uma Cacisme tem 123 anos. Né? Nós temos entidades tradicionais, a CBL é uma entidade extremamente tradicional, temos o Sindiloja, temos o Sinduscom, temos o Sindigênios também do setor. São entidades extremamente bem organizadas, né, que tem, que se conversam muito bem. Nós temos uma união muito grande de entidades. A gente vê regiões que conseguiram avançar, crescer. Mas por quê? Porque houve essa integração, essa união, que nada caiu do céu. Alguém fez alguma coisa para crescer, né? Inclusive, vejo... Isso está faltando para nós aqui. Eu, inclusive, vejo esse nosso movimento, Alexandre, de sociedade civil organizada, para um futuro a médio e longo prazo, mais no sentido de se unificar do que se dividir mais. Porque hoje em dia... Tem um centro empresarial único. Porque hoje em dia, assim, todas as nossas entidades são compostas e elas funcionam através do trabalho totalmente voluntário dos empresários, no caso, que são entidades empresariais dos empresários. A gente sabe que o dia a dia hoje das pessoas está cada vez mais corrido. As dificuldades cada vez maiores. É difícil tu sair de dentro da tua empresa. Quando tu consegue um tempo da tua empresa, tu tem a tua família, tu tem teus amigos, tu tem todo o convívio social. E tu arranjar um tempo para a entidade, né, para a entidade empresarial, por mais importante que seja isso para a sociedade como um todo, está cada vez mais difícil. Se a gente começar a cada vez dividir mais com mais entidades, cada entidade tem um custo alto, cada entidade tem funcionários, cada entidade às vezes paga um aluguel, paga condomínio, paga água, paga luz. Então, tu começar a dividir entidades, eu acho que não é o caminho. Eu vejo o caminho futuro, o caminho de unificação. Integração. Pessoal, passou rápido, estamos no final do nosso debate, mas eu acho que nós deixamos um legado. E não sei se vocês concordam, mas eu concordo com o Pacheco. Eu já
Na outra eleição presidencial aqui nós tivemos um debate sobre esse tema e aí eu fiz esse questionamento com o pessoal que estava aqui nas cadeiras, vamos dizer assim, sobre a questão de uma tendência de unificação das entidades, que isso acho que pode favorecer o desenvolvimento. Quem sabe vamos trabalhar nisso, né? Aqui tem 2 presidentes, né? Eu sei que tem que acertar muitas arestas, né? Mas deixamos aqui, né, Pacheco? É possível. Né, Jornal? É possível. Vamos deixar assim, Alexandre. Tem o lado bom, né, Marli? Tem o lado bom e tem o lado ruim disso. Não, como todas as coisas, né, Pacheco? E mesmo o lado ruim é bom. Porque a gente tem entidades muito fortes, muito tradicionais, muito representativas. Então, fica um pouco difícil de eu unir. Sabe como é que seria fácil? Se a gente tivesse várias organizações fracas, não representativas, que uma dependesse da outra, se arrastassem, se não tivesse resultado, é mais fácil unificar do que tu unificar numa única identidade, entidades que têm uma história de 100 anos, 80 anos, 80 anos. É um caminho que eu acho que vai ser, é o futuro. Eu acho que não tem volta isso aí. A gente vai ter que criar talvez uma... Mas eu acho que a gente está no período de maturação. A gente está maturando essa ideia. Tem muito conservadorismo também atrás da gente. Mas tem que romper isso, né, Marcos? Eu acho que é o primeiro passo que a gente está dando, que é começar a planejar, pensar. Um pouco também a vaidade, né? As pessoas têm que abandonar um pouquinho essa questão da vaidade. Agora, um recado que a gente pode deixar para o próximo gestor do município, né, que é esse o foco do nosso debate, né? Que também, o ano que vem, nós tivemos esse exemplo ruim, né, de lockdown, essas coisas, de fechamento. Claro. E a gente sabe que em nenhum lugar do mundo isso deu certo. Então, eu acho que tem que ter mais coragem o próximo gestor de enfrentar. Eu acho que o governador tem que parar com essa brincadeira de pintar o mapa do Rio Grande. Isso aí já deu, passou. Então, eu acho que nós temos que deixar esse recado. O próximo gestor, ele tem que pensar, porque é aqui no município que as coisas acontecem. Se quebrar o comércio, a indústria aqui, o município se foi, né? Então, ele tem que ter essa força, essa visão, né, de querer que as coisas aconteçam e não paralisem. Então, eu acho que é importante isso aí. Muito bem. Então, esse foi o debate sobre desenvolvimento local e deixamos aqui, então, não uma promessa, mas uma indicação de proposta de uma tentativa, né, Marli Pacheco? Aí eu e o Jordão aqui estamos sendo, vamos dizer assim, mas eles são excelentes pessoas, né, Caio, para conseguir puxar isso, e agora ambos, né, eu acho que é a grande tendência. Deixamos aqui uma pontinha da semente de tentar fazer isso para a nossa cidade. E já passo a palavra para a Janine, que vai fazer o encerramento. Obrigada pela presença de cada um de vocês, Pacheco, Marli, Caio, cada um representando uma entidade muito significativa para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento regional, que é o que Santa Maria espera nos próximos 4 anos, com urgência, não é? É isso que nós todos depositamos de confiança. Então, muito obrigada pelo prestígio de vocês, por trazerem grandes contribuições a essa cobertura especial das eleições 2020 aqui na TV Santa Maria. Alexandre, obrigada pela mediação, mas teu trabalho não acabou. Daqui a pouco tem mais, afinal de contas, o próximo debate também vai ter a contribuição do Alexandre Reis. Então a gente faz um breve intervalo e no retorno, empreendedorismo em segmentos diversos é o assunto em debate com a mediação do Alexandre Reis e mais convidados especiais. Especial Eleições Municipais 2020, TV Santa Maria. Oferecimento Cibrama. Visite a nossa loja na Policlínica Wilson Aita. Ideal Imóveis. O resultado importa. Como chegamos lá, também. Aurora Máquinas e Motores. 35 anos de produtos de qualidade e assistência técnica autorizada. Posto de Molas Favarim. Luiz Favarim e Filhos Limitada, desde 1969. Imobiliária Soma. Mais felicidade na sua vida. PRS Sistemas de Segurança.
PRS, o cuidado que você merece. A CDL Santa Maria agora tem Banriponto. Pagamento de boletos, transferências, depósitos e consulta ao SCPC. Tudo em um só lugar. Na Astrogildo de Azevedo, 354. CISEPS, referência integrada em saúde para Santa Maria e região. Mega Café, assistência técnica em insumos para todos os modelos de máquinas de café. 4 Soluções Empresariais. Quadrato, criando experiências.